Olá, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, muito importante, que temos visto pouco nas mídias, nas redes sociais, as complicações neurológicas provocadas pela Covid-19. Será que elas são muito graves? Será que são permanentes? Quais são essas complicações? Então, o nosso convidado de hoje é o médico neurologista Anderson Kuntz-Gesk, falei certo? Quase. Mais ou menos. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui, Anderson. E assim, a gente sabe que, apesar de estarmos vivendo uma segunda onda, está todo mundo preocupado com novos casos, reiteração, enfim, e se ouve muito falar de vitamina D, de vermectina, na época teve a discussão da hidroxicloroquina, os tratamentos, enfim, mas hoje o que a gente já começa a perceber é que tem pessoas que estão ficando com algumas sequelas e querem saber, e aí? Eu vou ficar bom, não vou, isso é permanente? Quais são, assim, na prática da neurologia, as sequelas que você tem visto que já tem aparecido, que vocês já estão estudando? Isso, então, Lídice, é importante, né, que a população entenda que nem todo paciente vai ter complicações neurológicas. O vírus Covid-19, ele tem uma mortalidade em torno de 2 a 4%. Né? E dos pacientes que conseguem passar pela doença, apenas em torno de 30% deles vão desenvolver algum sintoma neurológico. E esses sintomas neurológicos estão muito associados à agressividade da doença. Né? Então, são dados que a gente começou a observar muito recentemente, na verdade a partir de março, abril, que começou a se ver que os pacientes que estavam saindo das fases mais complicadas começaram a desenvolver algumas síndromes neurológicas. Né? Quais são elas mais comumente? Né? A gente costuma dividir elas em duas formas. Né? As síndromes do sistema nervoso central, que para o pessoal leigo entender, seria basicamente em relação ao cérebro e à medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, seriam os nervos propriamente ditos. Né? Então você pode ter acometimentos tanto de um lado, central ou periférico, ou em alguns casos, como tem aparecido principalmente no Rio de Janeiro, de pacientes que apresentam complicações tanto do sistema nervoso central quanto periférico. Mas claro, sempre chamando a atenção que são complicações em pacientes com a forma muito grave do Covid-19. A gente, percebendo aí os comentários, até algo que a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravar, né? As pessoas que tiveram, às vezes, sintomas leves, mas tiveram perda de olfato, perda de paladar, passou e não conseguiu retornar isso. E aí, que médico procura? Procura um otorrino? Isso é da área da otorrinologia, otorrinolaringologia, ou é também neurológico? Por que acontece essa perda? Isso, a perda do olfato ou a perda do sentido da gustação, que a gente chama de ageusia ou olfato, anosmia, na realidade, no caso do Covid-19, é uma lesão neurológica. É muito comum as pessoas associarem isso, às vezes, a sequela de sinusite, um quadro de gripe muito forte que você perde. Essa perda do olfato, nesses casos, é causada por uma congestão da mucosa. Enquanto que o Covid-19, na realidade, ele ataca as terminações nervosas. E é um dos caminhos que ele tem para ter acesso ao sistema nervoso central. Então, na realidade, é uma lesão neurológica causada por um processo inflamatório muito intenso. Então, esses sintomas, eles costumam ser um pouco arrastados. Né? A média dos pacientes tem sido uma recuperação em torno de 4 a 8 semanas. Mas existem vários relatos já de centenas de pacientes que, mesmo depois desse período, 4 a 6 meses, não chegaram a recuperar totalmente esse quadro. E, infelizmente, nós não temos muito o que fazer a não ser o tempo, porque essas recuperações do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico dependem muito do organismo de cada paciente. Não existe uma medicação específica ou uma terapia específica que vá melhorar isso. Então, por isso que a melhor medida é evitar entrar em contato com o vírus, porque pode ser que você não desenvolva a perda do olfato ou da gustação, mas a probabilidade de isso acabar ficando com uma sequela, de não haver uma recuperação total disso, ela existe. Né? E assim, a gente está falando de um caso leve, né? Você falou que quanto mais grave, né, maiores são essas consequências neurológicas.
Alguns relatos que a gente tem visto, pessoas que chegam a internar, vão para intubação e tem problemas, por exemplo, de trombose. Quais são essas consequências? Tem sintomas Sim. nesses casos? A forma mais grave do Covid-19, né, no caso a gente chamaria de neurocovid, ela pode simular uma série de complicações, de doenças, mas sendo na realidade um processo desencadeado pelo Covid-19 a causa dessa doença. Por exemplo, no caso dos AVCs. Os AVCs são mais comumente observados em pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, né? E no caso do Covid-19, um dos mecanismos de ação dele sobre o organismo é causar uma desregulação do sistema de coagulação. Então ele facilita a formação de trombos. Por isso que os pacientes, quando vão fazer a primeira investigação, o médico pede aquele marcador D dímero. Porque quando ele está elevado, significa que esse paciente está tendo alguma disfunção do sistema de coagulação. Então você já sabe que esse paciente você tem que ter uma atenção maior, porque ele está em risco de poder desenvolver ou uma trombose venosa periférica, por exemplo, nos membros, uma embolia pulmonar, um infarto do miocárdio, ou um acidente vascular cerebral, principalmente a trombose de seios venosos. Então, esse é um mecanismo de ação que o vírus age. E um segundo mecanismo, ele provoca um processo inflamatório muito exacerbado. E esse processo inflamatório leva a lesões, tanto no sistema nervoso central e periférico. Então, ele pode levar a casos parecidos, por exemplo, com uma encefalite. O quadro clínico é muito parecido com as meningites, estado confusional, dores de cabeça, tonturas, né? E isso nos quadros mais leves, até pacientes desenvolvendo crises epiléticas não controláveis e até a falência do centro de respiratório de controle do batimento cardíaco que fica no tronco cerebral. Nossa. Então, assim, felizmente, não, são poucos os pacientes que caminham para isso, mas quando isso acontece, são coisas que nós temos muita dificuldade de lidar, porque esse processo inflamatório e essa formação de alteração do sistema de coagulação é muito rápida e muitas vezes você não consegue tempo hábil de salvar o paciente. Né? Então, essas seriam as complicações decorrentes especificamente do vírus. Mas nós temos um outro problema, que é os pacientes que, por exemplo, precisam ir para ventilação mecânica e ficam muito tempo em ventilação mecânica. Ou seja, esses pacientes vão ficar respirando, um aparelho respirando por eles vão ficar completamente sedados. Então, esses pacientes começam a perder massa muscular, desenvolvem polineuropatias associadas à ventilação mecânica, né, que a gente chama de polineuropatia do doente crítico. Então, esses pacientes também vão apresentar complicações. Essas são observadas também em outras doenças de pacientes que precisam de ventilação prolongada. Então, o risco do paciente que vai para a UTI, ele é muito maior para desenvolver essas complicações. Então, na verdade, diante do que você está explicando, não é necessariamente o vírus que mata, é isso? Sim. Ele vai provocando uma série de situações. O pulmão, por exemplo, todo mundo fica com medo. Ai, não consegui respirar, tive falta de ar, e acha que ele ataca o pulmão. Não, o maior problema que nós temos é essa desregulação que ocorre no sistema inflamatório, no qual ocorre uma formação muito grande de um processo inflamatório que afeta desde tecidos, o próprio tecido pulmonar, mas também a parede de cada vaso, de cada artéria, de cada veia sofre um processo inflamatório. Isso diminui a condução do sangue que leva o oxigênio. Então, é uma cascata de efeitos que vão levar a essas complicações. Não é a ação específica do vírus, é sim o que ele provoca como uma resposta ao nosso organismo. E essa provocação, por isso que os pacientes eles complicam a maioria das vezes, você vai observar a partir do 14º dia, quando os pacientes até, na realidade, o índice de infectividade deles é muito menor já, mas o processo imunológico que ele desencadeou, o processo de alteração do sistema de coagulação é uma coisa que pode se perpetuar por dias. E aí você muitas vezes esses pacientes acabam indo a óbito porque nós não temos ainda uma rotina específica para o tratamento desses pacientes. E muitas vezes não há tempo hábil, porque a formação de trombos é tão intensa
que começa a obstruir a trombos do pulmão, na região do miocárdio, encéfalo, né? Você desencadeia, então, uma série de complicações ao mesmo tempo que se torna inviável você conseguir salvar esse paciente. Então, você não consegue, não tem tempo hábil para tratá-los. A gente viu muito o alerta, em especial para os pacientes que tinham comorbidades, né? Tomar muito cuidado, porque a chance de agravar é muito maior, Exato. Diabéticos, hipertensos. Esses pacientes, se eles, digamos, conseguem, acabam, né, se expondo, né, são contaminados e conseguem sair. Sim. Essas comorbidades, elas podem ser pioradas depois do Covid? Essa é uma pergunta interessante, porque algumas coisas que a gente tem visto na prática, né? Essa questão do vírus é uma coisa muito nova. Né? No século XXI, a medicina teve que desenvolver um conhecimento totalmente novo de um vírus que não se tinha, embora seja uma família de vírus que já se conhece há décadas. A forma como o Covid-19, que é um específico que foi descrito no ano 2019, ela provoca uma alteração completamente diferente do que ocorre com os outros coronavírus. Então, nos pacientes que tenham doenças, comorbidades, por exemplo, pacientes com comorbidades pulmonares, né, como ele é uma doença que provoca um quadro inflamatório muito intenso, então, se esse paciente já tem uma complicação, né, uma asma, por exemplo, a probabilidade de ele evoluir com uma maior gravidade é bem maior. Né? Então, assim, se ele fizer uma pneumonia muito grande, precisar de ventilação mecânica, com certeza ele vai desenvolver fibroses pulmonares. Isso vai complicar esse paciente depois na sua vida normal. Porque além do problema da asma, por exemplo, ele já está com fibroses pulmonares, com formação de atelectasias, e isso vai dificultar. Então, assim, agora nós temos algumas coisas bastante interessantes. Né? Por exemplo, nos pacientes com esclerose múltipla, que nós utilizamos, basicamente, esclerose múltipla é uma doença neurológica onde existe um processo inflamatório muito acentuado. Então, esses pacientes utilizam medicamentos à base de imunossupressores, ou anticorpos monoclonais, ou interferons, que diminuem a ação anti-inflamatória. No início da epidemia, nós tínhamos muito medo que esses pacientes pudessem desenvolver doenças muito graves. E hoje se viu que, na realidade, esses pacientes desenvolvem o mesmo risco de formas mais graves da doença que ocorre na população em geral. Talvez porque essas drogas têm um efeito protetor sobre a ação anti-inflamatória. Por isso que alguns medicamentos que são utilizados, que estão sendo testados, são medicamentos que agem sobre o sistema imunológico. Por exemplo, como o interferon tem sido testado para ser utilizado nos pacientes mais graves. Nos pacientes que utilizam drogas imunossupressoras, como os portadores de lúpus, artrite reumatoide. No começo se tinha muito medo que eles fossem evoluir mal, no caso de pegar o Covid. E, no entanto, se observou que eles teriam até um certo efeito protetor. Então, essas drogas também estão sendo... Exato. Essas drogas também estão sendo testadas, né, porque se demonstrou que talvez a gente agindo melhor sobre o sistema imunológico, a gente consiga evitar complicações nesses pacientes com comorbidades. Agora, isso já não vale para os pacientes portadores, principalmente de diabetes. O diabetes é o maior complicador desses pacientes, né? E essa realmente aí nós temos, esses pacientes têm que ter um cuidado muito especial. Porque nós diríamos hoje que o maior fator de comorbidade hoje seria a questão diabetes e obesidade. Esses são os dois fatores principais que um paciente, com quase toda certeza, vai complicar. Né? E, na verdade, assim, são doenças que às vezes são meio... até assim, deixadas de lado ou não, porque a diabetes, eu acho que assim, em muitas situações ela demora para aparecer os sintomas mais graves, né? Exato. Então assim, não, eu tenho, mas eu como doce, mas não faz mal, né? O problema do diabetes é que ele é muito negligenciado. Isso. Né? Esse seria o maior, porque a gente usa muito na medicina a analogia, o diabetes é uma casa de madeira cheia de cupim. Você olha por fora, ela está bonitinha em pé, mas ela está toda ruída. E quando alguma coisa cai, é porque já não tem mais como reverter. Então, quais são as maiores complicações do diabetes? Né? Por exemplo, neuropatias periféricas, no caso da neurologia. Desenvolvimento de neuropatias periféricas, né? Lesões de nervo. O Covid também pode causar. Então, se você já tiver o diabetes, a probabilidade de você desenvolver uma polineuropatia é maior. Acidentes vasculares cerebrais. O diabético é um dos pacientes que mais tem risco disso junto aos pacientes hipertensos e tabagistas.
O COVID também ataca isso por alterar o sistema de coagulação. Então, se você pegar um paciente com diabetes que evolua mal, vá para a UTI, a probabilidade de complicações vasculares deles são muito grandes. São, inclusive, os que mais têm sido vistos desenvolvendo quadros de AVC associados ao COVID. Normalmente, a comorbidade que está junto é o diabetes. E a questão da obesidade, essa realmente porque a diabetes e a obesidade já caminham muito juntas, né? Um paciente mais obeso tem uma função pulmonar já mais piorada, então esses pacientes costumam também ter uma evolução mais negativa quando você associa COVID com diabetes. Falando em medicações, a gente viu aí inúmeros debates das várias áreas, até entre os próprios infectologistas, né? Os pós e contra hidroxicloroquina, ivermectina, reforço de vitamina D ou não. Qual a sua análise como neurologista em relação a isso? Você concorda dessa utilização? Qual é o seu posicionamento? Esse é um tema bastante complexo, né? Assim, porque muitas dessas observações que foram feitas acabaram sendo feitas no que a gente chama de análise de laboratório in vitro, ou seja, testes que não foram feitos em seres humanos. Né? Em muitas drogas, a gente sabe, principalmente na neurologia, que elas podem funcionar muito bem na bancada de experimentação, mas na hora que você coloca isso em contato com um ser humano que tem bilhões de interações, né, você não vai ter esse efeito. Então, assim, a gente, por exemplo, no caso específico da cloroquina, né, a cloroquina é uma droga que vem sendo utilizada há décadas, né, principalmente não só para a questão da malária, mas também para doenças que têm mudanças no sistema imunológico. Né? Um deles é a artrite reumatoide. Só que nós sabemos que essa droga leva tempo para fazer essa modificação. Então, essa observação, a gente trazendo ela para a questão do COVID, é difícil você conseguir dizer que o uso de uma semana, 10 dias antes, vai fazer uma mudança nesse sistema imunológico tão grande, porque a gente não vê isso em outras doenças. Então, isso é bastante questionável. E a cloroquina, ela pode induzir no sistema nervoso crises convulsivas, crises epiléticas, ela pode levar a neuropatias. Então, nós temos complicações que podem acontecer a isso. Tanto existe um trabalho recente que foi publicado em casos de pacientes que desenvolveram estados de mal epilético, e isso foi associado não só à questão do processo inflamatório e produção de uma série de substâncias no sistema nervoso central que levaram a isso, mas um percentual importante desses pacientes tinham feito uso de cloroquina previamente. Se isso tem uma relação direta ou não, a gente ainda não sabe, é pouco tempo de avaliação. Mas assim, especificamente para o vírus, nós não temos nenhuma medicação. Tanto a cloroquina como a ivermectina, que foi muito falado, ainda existe muito debate a respeito disso, seria uma ação delas sobre o sistema imunológico e não sobre o vírus. Né? E a questão que a gente coloca é o tempo curto de uso delas, será que realmente produziria alguma diferença? Porque a gente sabe que 80%, em torno de 80% dos pacientes que vão entrar em contato com o coronavírus vão desenvolver sintomas muito leves ou nem vão desenvolver sintomas. Então, enquanto você não tiver um estudo que a gente chama de duplo cego, que eu compare quem tratou com o remédio e quem não tratou, e para que eu tenha aí um cálculo estatístico mostrando, não, quem usou essa medicação, o percentual foi muito maior do que quem não utilizou, a gente não pode falar em tratamento, a gente não pode falar em protocolo, porque o que a gente pode falar é numa tentativa, né? Se você não politizar essa questão. Porque muitas vezes é difícil para a população entender, não, nós não temos remédio para o vírus, né? Mas não vai me dar nada. Né? Mas realmente, na realidade, o que nós temos é isso. A melhor prevenção, a melhor medida contra o coronavírus é a prevenção. Né? Porque depois nós vamos tratar as complicações. Né? Felizmente, a maioria das pessoas não tem complicações graves. Mas aquelas que têm, a situação é bem crítica. Na verdade, a gente está testemunhando um momento histórico. Sim, né? acho que seria exatamente isso. Nossa, do Brasil não, mas da humanidade, do mundo inteiro, né? E vocês, como médicos, cientistas, estão tendo que aprender com tudo né? Com tudo acontecendo e a gente acompanhando. É algo assim, a gente leu muita história das várias pestes, das várias situações que ocorreram, as guerras. Sim. Parece algo tão distante e a gente está vivendo isso hoje, né? Exato. E o que a gente observa muito, e às vezes existe até
discussões entre colegas médicos, que o médico ele tem uma dificuldade muito grande de falar não sei. Ele precisa dar alguma resposta. Isso às vezes leva a essas crenças assim, não, vamos tentar isso, tenta aquilo, mas a gente precisa de dados. E nós estamos tratando de uma doença completamente nova, que nós não tínhamos dados, nenhum dado de reconhecimento prévio, e que esse conhecimento vem sendo alcançado. E se você observar, nós tivemos um salto muito grande. Nós desenvolvemos uma vacina, várias vacinas, em menos de um ano. Processos que levariam normalmente vários anos para serem desenvolvidos. Então, houve uma evolução muito grande. A gente vai colher muitos frutos daqui para frente, mas realmente nós estamos num momento histórico. E que a gente tem que ter uma humildade de que muita coisa a gente ainda não sabe. Então, as dúvidas não devem ser tomadas como certeza e criar protocolos em cima disso. A gente não pode esquecer a ciência. A ciência ela precisa de tempo, né? Então, assim, as medidas que têm que ser tomadas, o que é muito bem conhecido, é a prevenção. É o que a gente tem hoje. Ficou alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria ainda de trazer? Ou então reiterar os cuidados, né, para a gente encerrar? O que você diria? Eu acho que a questão basicamente é de bater em cima dessa questão da prevenção, porque é isso que a gente tem para fazer, é isso que a gente tem de prático hoje. Né? O resto, Lídice, é muita retórica. Se fala demais, né? Agora se fala da vacina, porque a vacina, ninguém não quer tomar vacina da China. E as pessoas acreditando nos fake news, né? E não é só isso, assim, mas é a falta de informação, porque as pessoas não sabem que de 80% a 90% dos bioinsumos para produzir vacina no mundo são chineses. As vacinas que estão sendo desenvolvidas hoje, da AstraZeneca, da Pfizer, todas elas têm substratos chineses dentro, porque é a China que produz isso. Então, né? Preconceito com a China agora... É a ideologização da questão. Porque, na realidade, todas as vacinas, as que nós tomamos hoje, de poliomielite, sarampo, todas elas têm insumos da China. Então, assim, não tem porquê... Então, essa questão não é só... É que as pessoas precisam ter essa noção de que a China é o maior produtor de biotecnologia do mundo. Né? Tudo se produz lá. Então, os medicamentos que a gente toma hoje, a maior parte deles tem substratos ou feitos na Índia ou feitos na China. Né? Então, a gente está consumindo produtos chineses a vida inteira. Aqui, essa câmera aqui é da China, tem componente chinês, o celular tem componente chinês, tudo tem... Né? Então, acho que se politizou demais essa questão. E isso é ruim para a população, porque você realmente, eu converso muito com os pacientes no consultório, você vai tomar vacina da China? Aí eu explico, olha... Eu tomo primeiro que aparecer, se tiver certificado, porque todas elas vão passar pela mesma certificação. Né? É importante que cada país, por exemplo, no Brasil é a Anvisa, tenha os seus processos, mas claro que nesse caso, eles têm que ser um pouco acelerados, não dá para querer seguir na toada normal. Nós estamos no meio de uma epidemia, de uma pandemia, né? Que está numa segunda onda. Então, e assim, se você tem várias agências no mundo certificando, né? Tem o FDA americano, o EMA europeu certificando essas vacinas, não é aqui que a gente vai dizer que não pode utilizar. Né? Porque todas elas vão ser certificadas dentro dos mesmos parâmetros. Quem não tiver dentro do acordo, não vai sair. Né? Então, assim, certificou, quero saber de onde ela veio, não. Você é o primeiro da fila, né? Se puder, sou. Então, joia, muito obrigada pelas informações. Eu espero assim que tenha esclarecido muitos, né? Internautas, muitos pacientes, muita gente que está cheia de dúvida, né? E fica aí ouvindo aquele monte de conversa, monte de fake news, gera uma insegurança tremenda, né? Então, assim, espero que a gente chegue longe com essa entrevista aqui. O mais importante, assim, as pessoas, assim, desconfiem do que te falam, né? Se alguém te fala alguma coisa que você vê que foge um pouco... estranho. Pergunta de onde veio essa informação. Né? Não repasse ela. Se você tem dúvida, não repasse à frente. Porque há muito problema. A gente está vivendo uma situação hoje no Brasil que foi vivida lá na revolta da vacina em 1918. A mesma situação. É muito interessante se você olha as propagandas que naquela época tinham sobre cloroquina e tal, são exatamente as mesmas. Né? Então, a gente já viu fotos, né, antigas com o pessoal de máscara então, também. É a mesma situação e há o mesmo medo, só que hoje nós temos um medo muito maior por causa, infelizmente, no caso aqui, as redes sociais fizeram esse papel de difundir isso muito mais
É muito mais capilarizado, né? Essa informação. E aí as fake news realmente acharam um terreno bastante fértil para isso. Né? Então a gente tem que desconfiar. Tudo que você acha que está um pouco estranho, vai ver de onde saiu, quem publicou. Né? A gente tem hoje empresas de certificações de notícias, tem vários sites para isso, né, que dizem se aquilo ali realmente tem fundamento ou não. Mas o principal olhe sempre o que as agências de saúde, no caso do Brasil, é o Ministério da Saúde. Né? Ele está trabalhando direitinho, né? Nós temos alguns problemas quando existe a política no meio, mas a questão das informações, isso está tudo muito correto, está tudo sendo feito paralelo ao que está sendo feito no restante do mundo. A gente está tendo uma boa divulgação nisso. A questão é desconfiar quando a notícia é meio estranha. É bom ouvir isso. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nós conversamos com Anderson. Qual que é a pronúncia correta? Então me ensina. Anderson Kuntz. Os poloneses não gostam muito de vogal, então eu acredito que ele seja mais caro para fazer o registro do filho, então eles economizam. Chama Grzesiuk. Grzesiuk. Isso. Então fica aqui para você essa entrevista do Anderson Kuntz Grzesiuk. Isso. Mais ou menos. Ele é médico neurologista e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV, RD News, com chamadas nas redes sociais. Faz um favor para a humanidade, gente, curta e compartilhe, mande essa entrevista que está muito esclarecedora para as pessoas, principalmente que acreditam nas fake news, que ficam divulgando aquele monte de bobageira, sabe? E cria uma insegurança enorme. Então manda nos grupos de WhatsApp para a gente informar e a gente também ter essa segurança, que tudo está saindo, né? As coisas estão se resolvendo e os médicos estão buscando as respostas e esperamos que tudo fique bem. Então, lembrando, né, vamos usar máscara, nós chegamos aqui de máscara e vamos sair de máscara. Obrigada pela audiência, até a próxima.